Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade e esse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa série Resgate a Sã Doutrina. E continuando ao que foi dito no vídeo passado, se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo, onde eu coloco a democracia no seu devido lugar, segundo as Escrituras. Hoje eu quero falar de um complemento desse assunto, que tem a ver com o capítulo 17 de Apocalipse, que João tem a visão de uma mulher sentada sobre a besta. E nós vamos ver uma parte desta mulher, porque ela é muito mais complexa, muito mais abrangente do que isso que eu vou falar aqui. Mas tem tudo a ver com o que está acontecendo, está evidente nas redes sociais, nas mídias, nos jornais, nas acusações que estão sendo feitas, né? Então, eu quero começar lendo o versículo base desse nosso estudo agora. Então eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Bom, nos versos seguintes, o anjo vai apresentar para João essa prostituta como uma mulher sentada em cima de uma besta escarlate, que é a besta que nós vimos no vídeo anterior, tá? E como eu disse no vídeo anterior, a profecia, ela necessariamente precisa de evidências para ela ser localizada, para ela ser apontada, como Paulo mesmo afirma, e nós precisamos reter o que é bom. Então, com base em evidências, nós vamos voltar para a história e novamente vamos voltar para a Grécia clássica. E olha que legal, Aristóteles, no final da vida dele, reconheceu a perda de tempo que foi todo o estudo e todo o intelecto desenvolvido. E ele só reconheceu isso porque ele teve contato com a Torá, através de um judeu. E ele se arrependeu e ele escreveu uma carta. Carta essa que foi publicado em um livro dele. Eu vou ler alguns trechos dessa carta, os mais importantes, porque ela é extensa e eu não quero tomar muito tempo. Vamos lá. Sou eternamente grato a ele por me tirar para longe da loucura a que eu tinha me dedicado a minha vida inteira. Toda a minha vida me aprofundei na filosofia para explicar todos os fenômenos naturais de uma maneira lógica e escrevi muitos livros sobre esses assuntos. Finalmente, no crepúsculo da minha vida, eu tive a oportunidade de me envolver em uma conversa com um sábio judeu. Eu não demorei para reconhecer a sua grande sabedoria, e ele me levou a entender quão grande é a sua Torá, que foi dada no Monte Sinai ao povo judeu. Portanto, caro aluno Alexandre, se eu tivesse o poder de recolher todos os livros que escrevi, eu iria queimá-los, e teria vergonha se cada um deles sobrasse. No entanto, percebo que não tenho esse poder. Portanto, meu filho Alexandre, estou escrevendo essa carta para lhe dizer que a grande maioria das teorias sobre a lei natural são falsas. Diga a verdade, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles a manterão afastados da mulher imoral, da prostituta, com palavras sedutoras. Eu sinto pena dos meus olhos pelo que eles viram e dos meus ouvidos pelo que eles ouviram. Eu sinto muito pelo meu corpo por ter desperdiçado sua força em tais estudos prejudiciais. O estudioso me mostrou que em muitos lugares o rei Salomão advertiu contra o desperdício de tempo em especulações filosóficas. Sei que no momento em que você receber essa carta estarei morto e enterrado, porque percebo que o fim está próximo. Eu vos saúdo com saudações de paz, Alexandre da Macedônia, grande imperador e regente do seu professor Aristóteles. Olha só, Aristóteles no final da vida dele reconhece quanto ele perdeu o tempo dele com elucubrações filosóficas. E a humanidade ignora isso. Por quê? Essa carta, ela abre um leque de conhecimento do que está escrito em Apocalipse, da prostituta, que vocês não fazem ideia, porque ele cita justamente a descrição de Provérbios 7 sobre a prostituta. E ele compara as doutrinas, as teorias que ele formulou como sendo uma prostituta.
E a gente sabe, quem estuda as escrituras sabe que o Senhor ele sempre comparou os desvios da verdade, os desvios, as desobediências aos seus mandamentos, ele sempre comparou isso à prostituição, a adultério, a infidelidade. Ele sempre fez essa comparação, né? E não é diferente aqui. A prostituta contida ali no livro de Provérbios é uma tipologia que pode ser aplicada no livro de Apocalipse e aplicada na história. Agora, se a gente analisar o livro de Apocalipse, esse capítulo especificamente, ele apresenta primeiro ela como uma prostituta sobre muitas águas, depois uma mulher sentada sobre a besta, e depois essa mulher ela é apresentada como uma grande cidade, a Babilônia, a grande Babilônia. Então você vê que nós temos umas fases evolutivas. Então a gente precisa entender quando foi que essa prostituta sobre muitas águas, quando foi que essa prostituta se assentou sobre muitas águas e se transformou na mãe das prostitutas, a grande meretriz. E mais tarde ela se torna uma grande cidade, ou seja, não que é um tipo, porque se você entender a cidade, ela tem um corpo organizado, uma complexidade muito grande para funcionar. Então quando o anjo revela para ele, comparando a mulher com uma cidade, ele está dizendo que existe um corpo organizado ali, uma complexidade para que aquele sistema funcione. É isso que quer dizer grande cidade, é uma civilização. Então, olha só, a gente precisa de novo ir para a história, só que agora nós vamos para a Idade Média, que é quando a humanidade começa a resgatar os ensinos de Aristóteles que tinham ficado para trás. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior? Que a democracia ela foi nesse sentido? Então, olha só. E a gente precisa ir para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um sacerdote muito influente na Igreja Católica, na igreja, no cristianismo de forma geral, e até hoje ele é influente, os escritos dele, e ele formulou muitas teorias que hoje são praticadas. E ele foi o responsável por traduzir as obras de Aristóteles, que daí por diante foram obrigatoriamente estudadas nas escolas, tá? Naquela mesma época. Até então, Aristóteles ele não era conhecido senão através só da lógica, da sua física e da metafísica. Elucubrações filosóficas, né? Mas ainda não se tinha conhecimento das suas teorias a respeito de viver em comunidade. Então, ele também, o Tomás de Aquino, ele divulgou a política e a ética, que foram escritas por Aristóteles, e que justamente é esse corpo de direitos, de leis naturais, né? No intuito, por que ele fez isso? Ele fez isso no intuito de combater as ideias de Platão, no que diz respeito a um sistema subversivo de governo, que está descrito lá na obra A República. Se você for analisar, a República é justamente isso que nós vivemos hoje. A aplicação de um Estado tomando conta dos filhos, a população inerte e entregue aos desmandos do Estado. E um Estado também totalmente inclinado para o homossexualismo. Está lá no livro de Platão, né? Então, e ele também combate as ideias de Platão a respeito do direito natural, porque tinha discussões entre Aristóteles e Platão com relação às leis naturais. Mas o seu combate ao comunismo nos moldes de Platão, porque é o que Platão ensina, era motivado pelas circunstâncias do momento, porque ele sabia que não podia lutar contra as condições políticas da sua época. Por essa razão, Tomás de Aquino declarou: o comunismo é um regime ideal que supõe a existência de uma humanidade ideal. Pôde existir quando a humanidade ainda era inocente, quando dava os primeiros passos. Então o comunismo ainda não era um perigo, mas atualmente tornou-se um fator de conflitos e discórdias entre os homens, se não perdermos de vista a realidade, isto é, os homens tal qual são atualmente, seremos obrigados a reconhecer que o regime da propriedade privada é o único adaptável à natureza humana, o único regime verdadeiramente natural. Mas é necessário que os ricos deem esmolas aos pobres, porque o supérfluo de uns é o necessário de outros. Vou explicar esse texto. Ele diz uma coisa e conclui outra totalmente diferente. Por que ele fez isso? Porque as condições daquele período não eram favoráveis ao comunismo-socialismo. Então, ele preparou o terreno para o futuro.
O que de fato ele fez foi formular o socialismo, que mais tarde seria desenvolvido por Karl Marx, que nada mais é do que um braço do comunismo e do fascismo. Sim, do fascismo. Os dois transvestidos de capitalismo e que distribuem esmola aos pobres, enquanto os gestores se enriquecem às custas do povo. É isso que ele quis dizer. Será que ficou claro ou eu vou precisar desenhar? Ao contrário de que muitos afirmam, a luta da igreja contra o socialismo, ele nunca se baseou nas ideias de Tomás de Aquino, tá? Na verdade, é muito ao contrário. As doutrinas sociais foram elaboradas por ele e a igreja adotou isso como defesa, tá? Os princípios do direito natural da propriedade é segundo o ponto de vista de Tomás de Aquino. E segundo ele jamais deveria ser privado, e sim comum. Tá? E olha só o que ele escreve sobre isso na Suma Teológica dele, que é um livro famosíssimo e que é usado e é a base de todo o discurso papal a respeito da igualdade social. A posse de todos os bens em comum é a lei natural. A posse de todos os bens em comum e a liberdade universal são consideradas provirem da lei natural, pois a saber, a distinção dos bens e a escravidão não foram trazidos naturalmente, mas elaborados pela razão humana, para o benefício da humanidade. Tomás de Aquino, Suma Teológica. Artigo 5º. Olhando assim, lendo, parece algo extraordinário, né? Parece fazer sentido, não é verdade? Mas é justamente isso que o vinho da prostituta faz com aqueles que o bebem. Ele entorpece e tira da realidade. Suas palavras conseguem ludibriar os estudantes dela. Principalmente o cristianismo, que acredita que isso faz parte da natureza do Altíssimo. Mas olha só, o que mais nós podemos ver com relação a essa propriedade? Veja que eu citei que o socialismo criado por Tomás de Aquino, ao tentar combater a doutrina de Platão utilizando Aristóteles, mas na verdade ele estava querendo formular e dar bases de sustentabilidade para o que Platão ensinava, aplicando o que Aristóteles ensinava, e fazendo um casamento entre as duas linhas de pensamento. Lembra que eu falei que é um braço do comunismo e do fascismo? Olha o que a própria igreja escreveu em 1930 pelo Papa Pio XI a respeito do fascismo. Sob o fascismo, os proprietários podem manter seus títulos de propriedade e escrituras, mas o uso de suas propriedades é, como Leão XIII escreveu, comum. O fascismo é uma forma de socialismo que mantém o formato e as armadilhas do capitalismo, mas não a sua essência. Sob o fascismo, títulos de propriedade e escrituras estão intactos, mas a instituição de propriedade privada desapareceu. Regulamentações governamentais e mandatos o substituíram. Para esta instituição entre a propriedade legal e a utilização efetiva, os fascistas têm uma dívida para com a Igreja e Estado romana. Pio XI, 40º ano, 1931. Isso é citado, tá, em um livro que foi escrito em 1999, na página 58. Eu não estou inventando isso, eu não estou formulando isso na minha cabeça, eu estou tirando isso de uma informação de dentro da própria Igreja Católica, a própria fundadora do cristianismo. Mas olha, por que isso é um vinho? Por que isso entorpece as pessoas? A gente tem visto aí o socialismo querendo jogar o fascismo para um lado que não é verdadeiro. E fica uma guerra. Na verdade, fascismo, ele não é fascismo, é fascismo, tá? Todo mundo fala errado, para ver como as pessoas não conhecem sobre a respeito disso. E eu vou deixar um artigo meu aqui, embaixo, que eu coloco justamente o fascismo no seu devido lugar dentro das escrituras, onde ali vocês vão ver que, na verdade, foi ele que idealizou a sustentabilidade que nós aplicamos hoje no século XXI. E lá
eu vou mostrar fatos históricos, fatos doutrinários, que não sou eu que escrevo. E eu vou mostrar isso à luz das Escrituras, tá? Então, olha só. O que diz os mandamentos de Deus a respeito da propriedade? Então, porque o que a igreja ensina é que ela é comum, ela não é privada. E naturalmente comum. Não pode ser privada. Mas olha o que diz o mandamento do Senhor. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha só. É por isso que 90% deste mandamento foi removido pelo catolicismo, porque ficou não cobiçarás, ficou de forma genérica, mas não cobiçarás o quê? Se o Senhor especificamente diz o que não se deve cobiçar, se esse mandamento entra em conflito com uma doutrina, uma teologia criada pela Igreja Católica, obviamente eles precisam remover o mandamento do Senhor. E foi exatamente o que eles fizeram. E por isso as pessoas se mantêm embriagadas na mentira. Então vamos transportar os bens daquela época para os dias de hoje. Olha só, os bois eles se transformam em ferramentas de trabalho, maquinário agrícolas, industriais e também matéria-prima. Jumento é o mesmo que transporte, veículos privados. Servos e servas podem ser funcionários e colaboradores. Agora, você consegue perceber a malignidade como pano de fundo de uma teoria bem elaborada, que aparenta dizer uma coisa, mas no fundo conclui outra, gerando um caos interpretativo e uma divisão de ideologia dentro do mesmo fundamentalismo cristão. E é utilizando dessa mesma técnica confusa e embriagante que se construiu princípios morais, sociais, políticos, religiosos, culturais, científicos, da civilização, enfim, tudo. Isso tudo preparou o mundo na edificação de uma grande cidade, onde a humanidade se fundiu em uma única civilização, com os mesmos princípios morais, políticos, sociais, culturais, religiosos, educacionais e científicos. E olha só, para você ver que eu não estou mentindo, olha o que as Escrituras dizem a respeito do que eu estou falando. Eis que estou conduzindo os babilônicos, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. A humanidade criou seu próprio reino, criou sua própria justiça, criou seus próprios mandamentos. É por isso que Isaías 24 diz que a terra será destruída e a humanidade dizimada e poucos sobreviverão, porque a humanidade violou as leis, os decretos e a aliança eterna. É por isso que Apocalipse 18, diz que a Babilônia será lançada e o fogo dela subirá eternamente para nunca mais ser encontrada. A civilização do século XXI é verdadeiramente a Babilônia. E todo o conjunto de leis, de normas, de educação, de doutrinação vem dela. É esse vinho que entorpece toda a humanidade. E está diretamente linkada com a besta que subiu do abismo, porque ela está justamente montada em cima desta besta, a saber, a República Democrática. Vejam o vídeo anterior, tá? Então, é por essa razão que o Senhor exorta na sua palavra: saiam dela, povo meu. E eu vejo os cristãos brigando por socialismo, quem é fascista, pelo capitalismo. Vocês não entenderam nada. Vocês estão dormindo, entorpecidos pelo vinho. Mais uma vez, abram os olhos enquanto é tempo, tá? Não é por esse mundo, não é por essa política, por esse regime, pela conduta dos homens, que a paz será restaurada, que a verdade será restaurada. Não é orando para que os homens governem sabiamente que isso será restaurado.
É simplesmente se humilhando. Se o povo que se chama meu povo se humilhar, se arrepender e orar, eu virei e sararei a terra. É o Senhor que vai vir e implantar o seu reino. Eu falo isso porque tem muita gente que defende a monarquia, tem muita gente que defende a restauração do império, né? Mas também não é a solução, porque ele foi eliminado. Ele foi eliminado para dar lugar à besta e ele não vai voltar. Na verdade, nós temos que nos concentrar e nos arrepender de estarmos esse tempo todo em desvio, seguindo vãs filosofias e doutrinas de homens, entorpecido por esses ensinos filosóficos com cara de verdade que nos engana, que nos ludibriam. Esse vídeo fica aqui, reflitam sobre isso e aguardem o próximo vídeo. Okay? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscrevam no canal e compartilhem com as pessoas para que elas possam, de fato, verem a verdade. Um abraço.